Quantos estão sentindo a presença de Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Amém. Espírito Santo, ó Senhor, eu preciso da tua direção, Pai. Eu preciso que o Senhor venha me conduzir nesta palavra para a edificação da tua igreja, Senhor, para que assim o teu nome seja então glorificado, Senhor. Eu te peço isso pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Vem em nome do Senhor Jesus e fala com cada um de nós essa noite, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E a igreja diz amém. Irmãos, Jesus, ele amava descrever então como eram os céus. Ele amava descrever como era o reino do qual ele veio, o reino do seu Pai. Ele amava fazer isso. Só que como o apóstolo Paulo falou, assim ele viu os céus, o terceiro céus, ele disse, olha, é inefáveis as palavras que eu posso usar para descrever o reino de Deus. O que é isso? Quando nós buscamos saber no dicionário Aurélio, o dicionário português, nós podemos ver que a palavra inefável significa impossível de ser falada. Ou seja, ele viu coisas que por mais que ele tentasse descrever, não conseguiria. E Jesus, então, sabendo disso sobre cada um de nós, ele olha para nós e vê o seguinte, olha, os homens não podem compreender o reino dos céus. Os homens não podem compreender as coisas espirituais, porque o homem, ele é limitado. O homem, por mais que ele tenha uma inteligência absoluta, ele continua sendo limitado. E é por isso que Jesus, ele não era direto em falar sobre o reino do seu Pai. E para então que os homens, e na verdade cada um de nós viesse entender sobre o reino dos céus, era necessário Jesus fazer o seguinte, comparar o reino dos céus com as coisas aqui da terra. E assim ele começava a fazer. Jesus então começava a olhar para as pessoas e começava a falar parábolas, ou seja, meio de comparações que ele usava para descrever o reino dos céus aqui na terra. Ele pegava coisas aqui da terra para descrever o reino dos céus. Em Mateus capítulo de número 22, verso de número 1 ao 14, Jesus então fala uma parábola, que é os convidados do rei para as bordas do seu filho. Eu torno a repetir esse título, esse tema, os convidados do rei para as bordas do seu filho. Jesus, ele começa a falar essa parábola. Ele começou a dizer, olha, tinha um rei e o seu filho, ele tinha se casado, só que ele convidou então as pessoas, já estava tudo pronto, a carne já estava pronta, o banquete já estava pronto, tudo já estava preparado, a festa já estava preparada. Então ele olha para os seus servos e diz, olha, vão convidar os convidados, vão convidar as pessoas para participar da festa do meu filho. E os servos, como eram obedientes assim, eles vão. E eles começam a ir pelo caminho. Só que em meio a esse caminho, quando eles começam a convidar as pessoas, as primeiras pessoas começam a dizer, eu não vou, eu não posso ir, eu tenho coisas para fazer na minha fazenda, eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus bens, eu não posso ir. Aqui no Brasil nós sabemos que uma festa de casamento, se nós formos assim convidados, é para um almoço ou um jantar. Mas em Israel, naquele tempo, uma festa de casamento durava 7 dias. Era por isso que as pessoas começavam a negar. Era por isso que as pessoas começavam a rejeitar. Eu não posso passar tanto tempo longe da minha família. Eu não posso passar tanto tempo longe dos meus negócios. Eu não posso passar tanto tempo longe das pessoas que são importantes para mim. Eu não posso fazer isso. Agora começa a ser interessante exatamente isso.
Porque Jesus, ele deixou claro o seguinte: olha, acontece uma coisa muito interessante. Vocês têm que entender uma coisa: eu estou convidando a cada um de vocês, mas vocês têm que entender que esse prazo de 7 dias, desse tempo, é para que vocês possam se alegrar. Vocês não vão trabalhar aqui, vocês vão aproveitar uma festa. Só que essas pessoas, elas tinham uma ganância por este mundo. Essas pessoas, elas tinham uma ganância em permanecer aqui na terra. Elas tinham o olho visado sobre a face da terra, visado sobre este mundo, e é por isso que negava o convite do rei, é por isso que continuava negando o convite do rei. Por mais que Jesus quisesse atrair essas pessoas, elas negavam. E o que aconteceu? O rei, ele é bom, o rei, ele é amoroso, ele continua convidando essas pessoas, ele continua então enviando os seus servos. Só que agora, os servos, quando convida, essas pessoas, elas ficam com tanta raiva que começa a negar, ao ponto de maltratar os servos, ao ponto de matar os servos. Logo, quando o rei ficou sabendo disso, que os seus servos então tinham morrido, ele fica furioso, ao ponto de mandar exterminar, queimar, destruir aquela cidade. Perceba que Deus, a princípio, quis dar oportunidade para que aquela cidade chegasse a ele, aproveitasse tudo o que ele tem para dar, aproveitasse todas as coisas, mas as pessoas, infelizmente, começaram a recusar o convite, e olha só a consequência. Logo o rei olhou e disse: olha, aqueles convidados não eram dignos, aqueles convidados não estavam preparados para aproveitar o que eu tinha para dar, esses convidados não era digno de estar na minha casa. Agora olha como é interessante, o rei olha e diz: só que eu não quero que o meu filho, em sua festa, em seu momento grande de importância, fique sozinho ou sem ter algo para eu poder dar a ele. Olha para novamente os servos e diz: vai convidar outras pessoas. Dessa vez convida os maus, convida os bons, não convida aquelas pessoas que estão visadas aqui na terra. Eu estou me arrepiando sobre essa passagem. O rei olhou e disse: convida essas pessoas, não importa se elas sejam boas ou ruins, o importante é que os seus olhos não estejam sobre a face da terra. E quando os servos começam a convidar, essas pessoas se sentem privilegiadas, elas não negam, elas não rejeitam o convite do rei. Logo elas começam a aproveitar. Se era assassino, não importava, ele ia. Se era prostituta, ela não se importava, ela ia. Se era paralítico, não se importava, ia também. Se era doente, se era enfermo, não importava a doença que tinha, não importava o que fazia. Por quê? Porque ao chegar lá, o rei começava a ensinar a sua bondade, e logo as más pessoas começavam a se tornar boas pessoas. Logo todas as pessoas que tinham seus erros, que tinham seus defeitos, que tinha tudo de ruim dentro do seu coração, o rei pegava e começava a moldar essas pessoas. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele nos atrai, ele pega cada um de nós de onde estávamos no mundo e começa a nos moldar, e começa a nos moldar, nos modelar, nos modificar ao ponto de não mais sermos as mesmas pessoas. Agora, para abrir a vossa compreensão, Deus, ele fez o seguinte: ele deu a oportunidade para o povo de Israel, só que o povo de Israel, por seu orgulho, negou ao Senhor. Logo ele aproveitou e abriu essa oportunidade para os gentios, que somos nós, e quando ele olha para nós, ele vê falha, ele vê erro, ele vê idolatria, ele vê feitiçaria em nosso meio, ele vê todas as coisas de ruins, mas ele nos escolhe para confundir aquelas pessoas que se achavam orgulhosas, e diz: não importa se essa pessoa é pequena, eu vou tornar ela grande. Não importa se essa pessoa é ruim, eu vou tornar ela boa. Não importa se essa pessoa fez todas as coisas de errada, eu vou pegar essa pessoa, eu vou moldar, porque vai ser vaso e instrumento nas minhas mãos. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus.
É isso que Deus faz em nossa vida. Ele pega a cada um de nós e começa a nos moldar ao ponto de não sermos mais os mesmos. Logo nós começamos a receber algo, a receber o Espírito Santo dentro de nós. É isso que acontece nessa festa. Ele pega, convida cada pessoa, faz com que cada pessoa entre nessa festa e possa receber os presentes, os mistérios celestiais. É isso que nós devemos entender. A igreja de Cristo tem o privilégio de receber as bênçãos celestiais da parte do Senhor. Agora, outra coisa importante: ninguém entra na casa do Senhor sem a permissão do Senhor. Ninguém entra nessa festa sem a permissão do Senhor. É necessário que haja permissão, é necessário que o Senhor permita para que essas pessoas comecem a entrar, comecem a aproveitar a festa que Deus tem a dar a cada uma delas. Quantos estão entendendo essa palavra? Vocês percebam o seguinte: Deus, Ele convida a cada um de nós. E tem uma coisa muito importante, para que assim possamos dar fim a esta pregação. Em Mateus capítulo de número 22, verso de 11 ao 13, entra uma pessoa intrusa. Entra uma pessoa que não foi convidada para participar dessa festa. Entra uma pessoa que não foi convidada a estar no meio dessa festa. Logo, quando o rei olha para essa pessoa, o rei diz: por quê? Você não está com sua veste nupcial? Por que é que você não está trajado como era para estar? Por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui? Logo, essa pessoa ela fica com um medo tão grande que ela não sabe o que falar. O rei então olha e diz: anjos, pega essa pessoa e ata de pés e mãos e joga no calabouço mais profundo. É isso que vai acontecer com as pessoas que forem desobedientes a Deus. Deus vai olhar para os anjos, enquanto aquelas pessoas que foram obedientes estarão aproveitando uma grande festa, as que foram desobedientes entrarão em sofrimento profundo, entrarão em sofrimento eterno. É por isso que nós devemos valorizar, é por isso que nós devemos valorizar o chamado de Deus na nossa parte. Olhe para o seu irmão e diga: você, mais forte, você precisa valorizar o seu chamado. Quantos pode dar glória a Deus? O intruso é expulso e a festa continua. Você tem que entender que você é escolhido. E por ser escolhido, você tem que perseverar em obediência até o fim. Você tem que perseverar em obediência até o fim. Você não pode voltar atrás. Você não pode desistir. Você não pode parar. Ah, eu sou falho, não importa. Ah, eu sou fraco, não importa. O importante é você guerrear. O importante é você batalhar. O importante é você não desistir e continuar seguindo em frente para vencer a Satanás, para vencer esse mundo, para vencer as tentações, para vencer tudo quanto há, para um dia estar no reino dos céus. Quantos pode glorificar essa palavra? Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. E quem é filho é herdeiro. E quem nasceu para governar. Deus usa até no cativeiro a igreja. Esse tempo vai passar. Não desista. Olhe para o seu irmão e diga: você é especial. Agora diga a você próprio: você é especial. Quem te deu vida sua forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Mais uma vez, você é especial.
Quem te deu a vida, destruiu a flor, não fez outro igual. Você ainda não perdeu, você não é forte. Agradeço a oportunidade. Aplauda o Senhor.